Muita gente passa todo dia na frente da antiga Cesa e já nem repara mais no exemplar arquitetônico abandonado. Os que notam o edifício talvez não saibam sua história. Mas qual seria o valor de um edifício velho com uns arcos? Pela lei, o edifício não tem valor, pois tem menos de 50 anos e apenas construções com essa idade ou mais passam pelo COMPAC antes de serem demolidos. Acontece que a arquitetura é arte e, como a música ou pintura, não é o tempo que determina o seu valor. O que faz então um prédio com menos de 50 anos ser considerado um patrimônio? Começamos com a história do município, que em muito se confunde com a própria história da indústria e, consequentemente, seus edifícios fazem parte da sua identidade. Isso os coloca como tipologias especialmente importantes, não só nos aspectos arquitetônicos e urbanísticos, como simbólicos, sociais e econômicos. No aspecto simbólico, a maioria dos caxienses conhece o edifício. Pode não saber o que foi, se ainda funciona, mas já reparou nas abóbadas da cobertura da construção em sua rápida passada de carro pela estrada. As abóbadas em cerâmica armada do edifício da Cesa Caxias nos chamavam a atenção pela similaridade com o trabalho do engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Em contato com o engenheiro Mário Santos, que era responsável pelo escritório do Dieste Montanhês no sul do Brasil, descobrimos a autoria. Esta obra foi importante para a nossa empresa e creio que para a própria cidade de Caxias do Sul. Fui muitas vezes à obra com o Dr. Dieste e ele me manifestava que gostava muito da mesma. A obra, no referente às coberturas, foi projetada por Dieste. O uso da cerâmica armada é o grande legado deste profissional para a arquitetura. O ter um exemplar deste porte em nossa cidade para ser demolido é como ter uma obra do Locatelli abandonada em um porão. É desvalorizar a arte que a arquitetura representa, a arte dos espaços. Eu termino o texto com as palavras do engenheiro que trabalhou na obra e peço que pensem que o progresso e a história não precisam ser inimigos. Temos vários exemplos nos quais os dois juntos são mais impactantes. Esta obra foi idealizada e construída em período importante de nossa tecnologia e que marcou época na nossa arquitetura, não só gaúcha como brasileira, e deveria ser assim tratada e considerada. Thaisa Festugato, mestre em arquitetura e urbanismo, que acabou de ler esse texto para nós, de um sentimento de luto e de perda da obra arquitetônica da antiga Cesa, aqui de Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Thaisa. Obrigada, Rodrigo. Thaisa, fala pra gente de onde surge esse desabafo com esse texto. Na verdade, quando eu escrevi o texto, a obra ainda estava de pé, né? Então, foi uma tentativa da gente conseguir criar um apego das pessoas ao valor da arquitetura, né? Ao valor do que aquele prédio representava. Para nós, arquitetos, representava uma obra muito linda. Mas a gente sabe que para o leigo, que não estuda, muitas vezes não sabe o que é importante, né? Então, a gente sabia que diziam, ela não tem 50 anos, então ela não vai passar pelo COMPAC. E aí a gente começou a pesquisar se realmente aquilo que a gente imaginava, que era que essa obra tinha influência desse arquiteto uruguaio, era verdadeira. Então a gente foi atrás dessa informação. E quando a gente trouxe essa informação, foi que a gente fez esse texto. Eu fiz o texto, tive a ajuda de alguns colegas para me ajudar a conseguir esse material. E eu escrevi esse texto com essa intenção de conseguir criar um afeto, como a gente diz, pelo edifício e fazer com que as pessoas achassem que realmente ele merecia pertencer à cidade, né? A arquitetura, é importante se dizer que a arquitetura ela não é simplesmente um mero designer, né? A arquitetura ela é o espaço, ela é o planejamento do bem-estar das pessoas, de como vai ser pensado nisso tudo. E quando vocês se identificaram com aquela obra, quando vocês viram as abóbadas, como foi esse processo de descoberta para chegar até esse arquiteto uruguaio? Na verdade, as abóbadas, o que tem de interessante nessa construção é que as abóbadas são em cerâmica armada, né? Que ela é essa construção muito esbelta, a gente não vê viga, não vê pilar, né? Tu só vê os arcos realmente muito finos. E essa tecnologia foi o Dieste que aprimorou e que construiu vários pavilhões nessa tecnologia. E a nossa Cesa de Porto Alegre também foi ele que fez com outro tipo de abóbada, mas também com esse tipo de configuração. Então foi aí que a gente começou a pensar, mas será que essa obra tem influência dele? E aí que a gente foi atrás, a gente escreveu para o Uruguai, falou com o filho dele para conseguir essas informações. E aí nos passaram por esse engenheiro que foi super atencioso
e nos passou todo o material que ele tinha, ele não tem muita coisa, para a gente ver que realmente a obra tinha sido... Pena que a gente não conseguiu mais coisa, assim, né? Não deu nem tempo, já demoliram. E como é que foi esse processo de vocês de chegar junto ao Ministério Público, junto ao Compac, e tudo ter acontecido tão rápido até a destruição? Pois é. Na terça-feira eu fui atrás, na segunda eu recebi o e-mail que confirmava a participação do Dieste. Aí eu escrevi o texto na segunda e na terça eu levei o texto para o Ministério Público, pedindo então que eles conversassem para que o Compac passasse esse prédio pela avaliação mesmo com menos de 50 anos. E eu tinha conversado já com a Maristela do Compac, ela também concordava com essa ideia, né? E ela já queria levar isso para a reunião. Então isso reforçou a reunião de quarta-feira do Compac, essa solução de sim, vamos passar o prédio pela avaliação, né? Só que na quinta-feira me ligaram dizendo, ó, já demoliram. Então não deu nem tempo de uma conversa, né? Nem de um diálogo, nem de se pensar se o prédio tinha valor. A gente estava só pedindo que passassem por uma análise, né? Que talvez a gente descobrisse que ele tinha valor. A gente sabe que tem, mas teria que isso passar por todo esse conselho, né? O prédio foi construído em 1975, isso? Isso, o Tava projeto tão próximo, 73. Estava tão próximo dos 50 anos. Sim. Para Caxias do Sul, por os estudantes de arquitetura sendo professora do curso de arquitetura e urbanismo, qual o tamanho dessa perda? Eu estava explicando até para a promotora, eu disse assim, Niemeyer vocês conhecem, né? Niemeyer, então pensa se tivesse uma obra do Niemeyer aqui em Caxias. É a mesma importância, é um arquiteto de renome internacional, né? Pode não ser conhecido dos leigos em arquitetura, mas quem conhece arquitetura, quem estuda arquitetura, já ouviu falar nesse nome. Da mesma maneira que o Niemeyer fazia a construção em concreto armado, ele fazia em cerâmica armada, né? Então ele realmente foi um nome muito importante. E eu acho que se tivessem esperado um pouco, ia valorizar, principalmente, né, o terreno. Se a gente vai falar em valor, a gente pode falar até em valor financeiro, porque é uma obra que, se fosse divulgado realmente essa informação, valeria muito mais, né? Se pensando nesse contexto todo que tu trouxeste para nós, falando da importância da arquitetura e como a cidade perde com isso também, e como prof, e com todo esse teu desabafo que chegou até nós, como tu enxerga que deve ser valorizado e pensado e estudado a arquitetura de um lugar para que as pessoas leigas também possam compreender a importância disso e também que os lugares não sejam destruídos e sim reaproveitados? A gente estava conversando muito disso, né? Arquiteto escreve para arquiteto e muitas vezes as pessoas não têm acesso aos nossos textos, porque são textos técnicos, chatos, difíceis. A gente estava conversando até que tem que começar a ter mais... essa coisa da arquitetura tem que ser mais para todo mundo, né? Assim como as outras artes acabam sendo muito mais públicas, a arquitetura também tem que ser, porque acho que daí as pessoas vão começar a criar esse afeto pela arquitetura, que é uma coisa que Caxias não tem, né? A gente nota que as pessoas até confundem o que é engenheiro, o que é arquiteto, mas a arquitetura é arte, o que é construção, né? São coisas que não estão bem definidas, mas eu acho que muita culpa disso é o arquiteto que não sabe falar com o leigo, né? O arquiteto sabe falar com o arquiteto. Então está na hora da gente tentar pensar nisso. A gente estava até conversando em estratégias de que a gente pode fazer para que isso se torne muito mais comum, né? Mais social, para que as pessoas entendam por que esse prédio pode ter valor, que é uma coisa que não vem da nossa cultura, né? Uma coisa que eu conto também é que eu acho que como os nossos antepassados tiveram que largar toda a sua história para trás, para vir para cá, eu acho que tem muito disso ainda na nossa consciência, né? Ou na nossa inconsciência da gente... Eles largaram tudo e vieram, então o que era antigo não importava mais. Vamos fazer tudo de novo, essa era a palavra-chave. Só que agora já passou tanto tempo que para nós não precisa mais fazer tudo de novo. A gente já tem uma história legal feita aqui, que para nós já tem valor, né? Então acho que a nossa geração vai ter que aprender a enxergar isso melhor do que os nossos antepassados, que claro, deve ter sofrido muito, né? Para largar um mundo pronto e começar tudo de novo. Então fica o recado de se reeducar, se reconstruir também, para trazer isso para a população, mas também que exista um olhar mais amplo, mais macro da sociedade também para reconhecer essas obras. Sim. Obrigado. Eu que agradeço o espaço. O Jornal de Caxias vai para um rápido intervalo e volta já.